Agora eu vou explicar o método da sinastria da pirâmide. Então, eu uso 2 baralhos. Aqui está o baralho velhinho e aqui o mais novo. Também a gente separa arcano maior de menor. Aí a gente embaralha o outro, embaralha todo mundo, né? Normalmente eu vou lá, embaralho mesmo um por um. Em geral, eu peço o primeiro nome da outra pessoa, eu não peço o nome inteiro. Por quê? Porque você sabe lá se a pessoa é conhecida ou não. Você não quer saber quem é a pessoa. A pessoa não contratou você para trabalhar. Então, você não vai pegar o nome inteiro dela, porque isso, sabe, é meio invadir a privacidade de alguém que você não, né, não pediu para você fazer o jogo. Então, em geral, eu peço só o primeiro nome da outra pessoa. Aí embaralho os arcanos maiores, menores, parará, que só estou dando uma ideia. Aí você pode cortar também. Aí a primeira pergunta que você vai fazer, usando as cartas, vamos dizer, eu vou falar ela e ele, tá? Então, as cartas para ela, você vai pegar as cartas dela, primeiro e vai fazer uma pergunta pro relacionamento. Então, como está esse relacionamento agora? Aí depois você vai perguntar sobre ela, como ela está nessa relação, para onde ela vai nesse relacionamento. Então, aí o corte vai ficar no final. Aí você pega os arcanos maiores dele, e aí a primeira pergunta é para a relação. Para onde vai a relação? Aí, como ele está nesse relacionamento e para onde ele vai. Aí o corte vem aqui para o lado. Aí você divide os arcanos menores em 2 montes, um para o passado e um para o futuro, dele também. Aí do bloco do passado, você tira 3 cartas para ela, para o passado. Se pode falar 3 meses, mas eu não sei, eu acho que na pirâmide não dá muito para falar do tempo, mas se tiver que contar, você pode dizer de 1 a 2 meses, 2 a 3, 3 a... Quer dizer, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí o corte, vai colocar aqui em cima. Aí das cartas dele, como ele vem vivendo essa relação. Aí 3 cartas para ele. E aí, como você vê como eu estou tirando, é a ordem da leitura. Eu leio esse mês equivalente esse, esse e esse. Então, passado, futuro, passado para o futuro. E depois 4 cartas para ela. Então, como vai ser daqui para diante, também aqui de 0 a 1 mês, 1 a 2 meses, 3 a 4 meses, 4 a 5, né? 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4. Mas, sei lá, esse negócio aí é meio esquisito, como eu já falei. Às vezes você vê aqui o futuro e o futuro demora mais para chegar do que 4 meses. Aí depois, para ele, 4 cartas para explicar como é que ele vai viver essa relação de agora em diante. Olha lá que bonitinho. Esse jogo aqui termina, olha, no último mês, né? É assim. Último mês termina com o rei de paus no futuro e ele com a dama de paus no futuro.
aqui tem a comunhão, aqui tem a aliança, a aliança. Então, você vê ali uma... Aqui tem a 16, olha, a 16 repete aqui também. Então, assim, o que que a gente procura na pirâmide? Por exemplo, se as histórias combinam, né? Olha aqui, e a história vai combinar tanto por cartas repetidas ou por cartas parecidas. Por exemplo, aqui tem o as de copas nos dois jogos. No mesmo mês do as de copas, aqui tem o 2 de ouros, que também é uma carta de corte, que o 2 é praticamente um as, aqui é 77, 2 de ouro, praticamente o as de ouro. Então, as de copas, as de ouro, aqui tem o as de copas. Então, em geral, quando eu vou ler uma pirâmide, primeiro eu olho quais são as cartas repetidas e vou falar das cartas repetidas. Então, aqui a carta da fragilidade saiu repetida nos arcanos maiores, aí eu vou falar, em primeiro lugar, eu vou falar dessas duas cartas. Falar, olha, para vocês, essa relação está quebrando as defesas, né? Ele chegou para você quebrando as suas defesas, como você chegou para ele também quebrando as defesas, né? E a relação está trazendo mudanças na forma de você se relacionar com as pessoas e ele também, talvez trazendo até mudança de ambiente para os dois, né? Bom, e aí você lê mais ou menos o que tem de repetido, e aí você começa a ler mesmo. Começa a ler primeiro essas duas cartas, que são da relação, pode usar os cortes também, aí você lê o dela, o dele, os maiores, aí o passado dela, o passado dele, o futuro dela, o futuro dele. Mas, muitas vezes, eu leio quando... Aí vai um pouco da sua vontade, do que bate na hora. Porque, às vezes, o jogo é tão combinado uma coisa com a outra, que eu leio assim, essa carta com essa com essa com essa com essa com essa com essa com essa. Eu faço né? Por exemplo, falando, bom, você definiu limites e ele começou a pensar melhor, quais são as possibilidades que eu tenho. Ela insistiu, falou, não, é assim que eu quero, dá ou desce. Aí ele ficou meio inseguro, falou, opa, não sei se é isso que eu quero, não. Mas ela falou, não, mas eu... É, eu construo junto, eu faço junto, daí ele, então eu topo. Eu quero construir junto também. Então, sei lá, às vezes você pode ir meio... Aqui estou fazendo uma brincadeira, mas você pode ir pulando de um para o outro. Porque às vezes tem mesmo, às vezes você vê uma pirâmide que uma carta, parece que um lado está falando com o outro mesmo. Já fui esse, já fui Oi? esse, já fui... Eu não tô... Qualquer um, mas não foi. Oi? Eu não estou ouvindo. Quem estava falando? Não, acho que era só... Parecia uma criança, né? Eu acho que foi o som da Alessandra. Talvez tenha escapado aqui o meu Isso. fio. Aqui não está dando para ver, né? Aqui a dama de paus. E aqui. Alguma pergunta? Se eu
quiser fazer, eu posso tirar, eu não tenho 2 tarôs, eu posso tirar xerox do meu e fazer? Ah, Vale isso? ué, eu não falei que o primeiro que eu fiz. O meu primeiro tarô eu fiz com papelzinho, assim, cartãozinho. Não, É. por que não, né? Vai Ah, sair mais caro do mas que comprar o Fê, não é tarô. tão caro um baralho, né? Quanto tá o baralhinho do Não, pensamento? vai sair mais caro para fazer a xerox. É R$ 40, mais ou menos, 40 e pouco. É, eu acho que O, vale a da, pena comprar o o baralho. daqui, aquele que vem com o livrinho, tá 50 pila, 60 pila. É, não é assim tão caro, acho que vale a pena. Na primeira consulta que você fizer, paga, te pagou. Não vai precisar dar cheque pré-datado, como eu fiz para o meu primeiro tarô. É, mas até que dá para dividir no cartão, provavelmente. É, é. Aí, no fim, depois que eu termino tudo, aí eu tiro essa primeira carta, deixo ali, pego o resto, os arcanos menores, maiores dele, aí embaralho novamente. E aí tiro uma carta para o que significa essa relação para os dois agora. E aí eu tiro uma carta para resumir o jogo. E aí eu boto no topo da pirâmide e daí depois eu marco o corte também. Então aí, no caso, ficaria lá, deu a carta 7 e a 13 no corte. Essa parte eu não entendi. Qual que é para embaralhar? Eu pego os arcanos menores dele, tiro a primeira que ele tirou, que era o corte dele, né? Estava aqui, eu tirei Ah, daqui tá. os Aham. arcanos maiores dele, embaralho, tiro uma carta do que representa essa relação para os dois agora, então uma carta para a relação, boto no topo da pirâmide, e aí anoto, e o corte que eu embaralhei, como eu embaralhei de novo, eu também pego o corte e anoto o corte. Ah, e aí seria é quando no final eu dou um resumo pegando o topo da pirâmide. E o que eu Mas ia só a falar? dele você pega? É uma só? Não, eu só pego uma carta. Eu pego dele só uma carta, que é o topo. O que eu ia falar? Ah, às vezes a pessoa pergunta, e tem sentimento nessa relação? Né? Como é que você vai saber se tem sentimento? Por exemplo, a carta 9 é uma carta que fala de sentimento, fala, e é uma carta que está no relacionamento. Então, esse relacionamento é uma descoberta para os dois. Algo que foi uma descoberta, foi uma luz no final do túnel para os dois. Então, sim, tem um sentimento muito forte. Outras cartas que vão falar do sentimento é a sacerdotisa, que é onde a pessoa está muito sensível, até meio fragilizada pelo aquele amor. E a carta 11, que é a persuasão, a força, que fala que aquele amor está meio controlado. A pessoa está meio segurando aquele amor, tá? Controlando, no controle. Uma carta que é muito comum sair na pirâmide é a carta do imperador, é a 4, que pode estar, às vezes, nos dois, às vezes pode ser assim, aparecendo para as duas pessoas a carta 4. E quando que ela aparece? Quando a relação está naquele momento, a briga de poder, sabe assim? Quem que manda aqui? Quem é que manda? Quando eles estão ali no braço de força, né? De quem manda. Então, a carta 4 ela mostra essa... Não é que não tem sentimento, mas tem uma competição, uma briga pelo poder, né? Então, aí é normal aparecer para os dois a carta 4 ou às vezes ou a carta 3 e a carta 4 que vão falar a mesma coisa.
numa relação afetiva, por exemplo, a 18 e a 10, elas falam de traumas, de relações anteriores. Então, é coisa que é meio difícil, depois de uma idade, você não ter, certo? Então, a 18 fala, bom, tem medos que assombram. Então, quando a pessoa sempre está achando que aquela, bom, será que ele é igual ao meu companheiro passado? Está comparando com coisas do passado. E a carta 10 fala de traumas relacionados com a autoestima, que a pessoa colocou muito para baixo a outra, e então machucou muito, da pessoa muito machucada na autoestima. E a 18 muito desconfiada, né? Desconfiada de que tem alguma coisa que não está sendo dita, né? E às vezes pode mostrar, assim, a pessoa vive em mundos paralelos, distantes, diferentes, onde um não tem acesso a uma parte da vida do outro, né? Ou porque mora em outro lugar, ou porque um não compartilha. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que o namorado não compartilha o apartamento dele. Ele vai para o apartamento dela e tudo, e vive lá, mas não deixa com que ela frequente o apartamento dele, né? E então ela sempre fica naquela desconfiança do que é que está por trás, né? Ou às vezes pode aparecer o 18 para a pessoa, como o 18 para o parceiro, mostrando que ele mantém essa vida meio paralela mesmo, que ele esconde alguma coisa. E às vezes pode ser tanto escondendo uma outra relação, como escondendo drogas, alguma coisa ilícita, alguma coisa que ele tem vergonha, né? E aí pode ter o 18. Mas aí, nesse caso, Nelise, a 18 é a pessoa, para a pessoa que está fazendo a consulta, ela é a pessoa que está insegura, tipo, de que ela não tem clareza da situação e tal. Mas se for o outro, aí o outro que está escondendo, mas não poderia em algum momento ser o contrário, do tipo, você esconde alguma coisa dele. Como saber quando a 18 você está escondendo alguma coisa ou você está desconfiada? Bom, se você está desconfiado é porque você esconde alguma coisa, não é? Não é? Então, Não, não acho que é assim, não, necessariamente. não, é sim, você está escondendo um sentimento, você está escondendo o seu medo, você está escondendo, você está falando, eu não mostro para ele tudo que eu sinto. Será que ele mostra para mim tudo que ele sente também? Né? Então, tem uma parte, porque se você sente, bom, a 18, ela fala isso. Eu até agora, eu tentei mostrar, tentei satisfazer a expectativa do outro, sendo aquilo que eu achava que o outro esperava que eu fosse, não aquilo que eu realmente sou. Então, se você estava tentando ser o que o outro queria que você fosse, você está escondendo quem você realmente é, né? É muito sutil, mas é verdade. Isso acontece muito. A gente sempre projeta, né? Falando, ah, tentando ser ou fazer o que a gente acha que o outro está esperando que a gente seja ou faça. E tolhendo coisas que a gente acha que o outro não vai aceitar. Né? Então, isso está incluído na 18, com certeza. Por exemplo, para você, se você tirou a 18. E aí, porque você sente que você não está muito à vontade, você desconfia que o outro também não esteja muito à vontade. Ô, Melissa, Oi. quando sai na carta do homem ou da mulher, é referente àquela pessoa.
Não referente ao casal, não é isso? Como assim? Quem você falou lá? Que é a carta 9, você estava falando, né? Refere-se que é uma coisa legal, né? O arcano 9, né? Aham. Mas ela, no caso, é o dela. E com relação a ele? Isso simboliza que é Ah, para os tá. dois? Não, é que nessa primeira fileira é para a relação. Como está a relação agora, para onde ela vai. Então, Ah, tá essas bom. duas primeiras fileiras é para a relação, é para os dois. Ah, tá certo. Agora, lógico que muitas vezes, quando eu vou ler o jogo dela, eu uso essa carta. E quando eu vou ler o jogo dele, eu uso a carta que saiu do baralho dele. Ah, tá certo, tá certo. Mas, então tem isso. Eu acabo usando essa para ela, esse para ele. Mas, mas eu também uso essa carta para falar da relação em si. E essa é o topo da pirâmide também. Agora, por exemplo, quando eu vou descrever, a mulher pergunta, como é que ele me vê? Como é que ele me vê? Quando ela pergunta isso, eu vou usar todas as cartas do jogo. Eu não vou usar só as cartas dele. Eu vou usar as cartas dela também. E, por exemplo, vou começar pela mais forte, pela Dama de Ouro, né? Então, vou falar, olha, ela te vê como uma mulher muito sábia, madura, mas muito menina também, às vezes. Ele tem vontade de cuidar de você, né? Ele sabe que você é muito trabalhadora, né? Mas bem equilibrada, e fala o que quer também, mas tem equilíbrio. É uma companheira, é uma cúmplice, né? Que ele tem muito tesão também, que é o 73. Então, sabe, quando você vai falar de como ele te vê, você pode usar todas as cartas. Agora, lógico que eu tenho mais garantia do sentimento se no jogo dele tem damas e no seu jogo tem reis. No jogo da mulher tem rei. Agora, de toda forma, eu vou usar a dama que ela tirou para descrever como ele sente ela também. Ah, certo. Porque às vezes é legal, inclusive para descrever quem é o cara, né? Quem é o cara? É um cara simples, mas né, muito divertido, gosta de viajar, gosta de passear, né? Tá meio desestruturado agora, mas né, ele é trabalhador, ele tem muito pique sabe trocar, tem uma relação legal de produção, né, ele é produtivo, vamos dizer, não é uma pessoa parada, né? Mas no caso, quem faz a consulta normalmente é uma pessoa, não é o casal, né? Não, em geral é uma pessoa só. E aí para ele, você usaria as coisas, se fosse ele aqui, ela aqui, né? Você falando para um homem, também você usaria todas as damas e as cartas para falar sobre ela também. E como você sai das saias justas? Assim, Como assim? Qual saia justa? ele tem outra? Que ele Ela tem tem outra? outra? É. Olha, em princípio, eu acho que a sinastria, ela fala da relação dela com ele, não dele com outra pessoa. Então, em geral, eu falo isso. Eu falo, olha, a gente está lendo a sua relação com ele. Mas, às vezes, acontece. Às vezes, a pessoa sabe que ele tem outra. Ele é casado, ela é a outra. Né? Em geral, Opa! né? Em geral, é mais essa situação, né? Normalmente quando pergunta é porque tem alguma coisa escondida, né? É. Mas o que às vezes aparece, a carta 6, por exemplo, mostrando para o lado dele ou dela
que ela está dividida, ou ele está dividido. Se você sabe, se a pessoa sabe que ele tem outra, e aí vem discutir isso com você, aí você também pode ver pelas cartas, às vezes aparece a outra pessoa falando, ela, para ele, ela é isso, para você, você é aquilo. Você vai diferenciar. É fácil diferenciar. Segue a sua intuição, mas não é muito difícil. Você vai ver pelas características até da pessoa, daí do lado dela, o que bate com ali do lado dele e o que não, né? Aí você pode usar mais essa diferença. Se no dele aparecem duas mulheres, né? Aí, no caso, por exemplo, se eu fosse ver duas mulheres aqui, eu diria uma mulher muito, extremamente dependente dele, e você é uma mulher muito segura, que ele está ponderando, porque um é muito dependente, ele não pode fazer nada, que ela está atrás dele, e você é uma mulher madura, segura, então que ele vai romper uma relação de muito tempo em função dela ser muito dependente, muito insegura, para uma mulher mais segura. Então, você vê como aqui tem... Aí eu estou usando o escravo de paus, que é uma pessoa insegura, medrosa, em contraposição com a dama de paus, que é segura, que é cuidadosa, que é confortável, que não é pegajosa, vamos se dizer, que eu colocaria nessa carta. Faz sentido? Ok, faz. Oi? Faz. Nelise, boa noite, gente. Só deu para chegar agora. Eu insisto na pergunta porque, por exemplo, atualmente, muitas amigas da minha filha, alunas minhas também, as relações são homossexuais. Se fosse um casal homossexual, a leitura é igualzinha, só que sem falar ele, ela, né? Aí você pode perguntar qual é como ela se vê na relação. Se ela se vê mais como feminino ou masculino, porque em geral elas têm uma distinção. Em geral não é assim. Em geral tem uma distinção. Tem um que assume mais o feminino, e o outro mais o masculino. Você pode perguntar, você acha que você é o mais passivo na relação ou mais dominante, né? Em geral, eles falam passivo e dominante, né? Então, você pode falar isso. Aqui, no caso, você diria que ela é passiva, né? E a companheira é mais segura, seria o homem. Seria o mais dominante. Quer dizer, você não pode dizer muito que ele seria o dominante aí no caso, porque ela parece com uma dama de ouro, né? Então, ela pode ser feminina, mas ela é muito forte. E se fossem dois homens? Também? Se fossem dois homens... É mais por causa da energia, né? O equilíbrio, né? Energia feminina e masculina, independente ao sexo. É mais a maneira como os dois se colocam, né? Porque sempre tem uma pessoa que é mais... difícil falar, né? Sem a gente colocar estereótipo. Pois é, mas isso Energia como eu mais já disse feminina e antes. energia mais masculina. Mas isso acontece em casais héteros também. Tem homem que desempenha o papel feminino e a mulher é masculino, então... Sim, a energia, né? Exatamente. Atualmente você tem muito isso. Atualmente você tem muito casal que é meio invertido mesmo. Que a mulher é mais... tem uma energia mais masculina do que o homem. Né? Quer dizer, é difícil você falar, porque você vai falar... Qualquer coisa a falar já é estereótipo. Quem tem mais iniciativa, vai dizer que é o homem, a mulher? Pode dizer que tomar iniciativa é uma coisa masculina, mas atualmente a mulher toma tanta iniciativa também que você... Então, você não pode, como eu falei,
é difícil. Se você vai traduzir, a gente vai ficar ruim, né? Fica estereotipado. Mas a 66 é uma pessoa, seria mais sensitivo, mais aconchegante, mais cuidador, aquele que cuida da casa, que, né, forma o aconchego. Em geral, tem um que é mais cuidador da casa, mais cuidador do ambiente. Né? A mulher, a energia feminina é a beleza e o sentimento, e o homem é mais a energia masculina, é mais a ação e a objetividade. A feminina, a subjetividade, quer dizer, mas isso, mesmo assim, é definir. Mas aí, no caso, você sempre vai achar, você sempre vai ver, mais ou menos, pela pessoa, pela voz, você vai sentir, né? A mulher mais emocional, o homem mais objetivo, vamos dizer assim. O que mais? Dá para ver que originalmente o homem aí, nessa primeira tiragem, é um homem novo, né? Mais novo, né? Você poderia dizer aqui um homem novo, né? Porque por ter o rei de paus, o escravo de paus. Por outro lado, também tem um mago, né? Que pode falar uma pessoa simples, uma pessoa mais terra, mais touro, mais assim, está mais ligado mais terra, mais sensação do que intuição, né? Mas pode dizer um homem mais novo, pode ser. 25 também mostra, né? Oi? 25. A 25 também mostra, né? A 25 também. O soldado de espadas. Ô, Neris, daí tu vê as características mais pelo desenho em si. Não, isso é soldado de paus, não espadas. É assim, né? Porque aqui o escravo é um menino, como também o argonauta é um jovem, né? O filho do faraó. Sim. Então, são cartas que falam o filho. O mago também é um menino, né? Mas é um mocinho, né? Mas o mago Mas tem olha, essa característica de ser uma pessoa, pode ser um homem sábio, né? Que tem o saber da essência da vida, pois é, nesse jogo aí, Nelise, ela, com a perplexidade, pode ser uma mulher já mais vivida, mais experiente, com o mago também, né? E ele, um homem um pouco mais novo, não tão experiente, não pode? pode, pode. Uhum. Pode sim. E pode falar dele, ele ou ela, porque aí fica meio difícil, estrangeiro que viaja, né? Porque tem o 77 também. É. Tanto o 25 quanto o 77 falam de viagens. E aí, às vezes, é difícil você saber, como eu estou falando, pode ser dele, uma disponibilidade de viagem, como pode estar falando dele estar tendo que lidar com esse tema das viagens, de uma da outra pessoa, embora aqui não fale, né? Bom, mais alguma coisa? Vamos passar para a mandala? Sim. Ok, então vamos ali.